Fala galera, beleza? Eu sou o professor Leonardo Nascimento e esse é meu canal do YouTube. Eu vou pedir para você o seguinte: se inscreve no canal, ativa o sininho e indica para alguém entrar nesse canal aqui, porque tem muita informação legal. E lembra que o meu lema aqui é: a ciência simplifica a sua vida, beleza? O vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre um comportamento muito comum com pacientes com dor lombar. Então, a gente sabe que a condição de dor lombar é uma condição muito complexa e muitas vezes os nossos pacientes têm um comportamento de medo e evitação relacionado à dor. E a gente tem uma ferramenta muito interessante que está validada em português, que chama Fear Avoidance Behavior Questionnaire, que ele avalia exatamente isso e ele é super simples de ser utilizado e eu vou mostrar para vocês nesse vídeo como você pode incorporar esse questionário dentro da sua prática clínica, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, já manda para alguém, porque a gente vai falar sobre isso. Então, agora, seguinte, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês, para poder explicar para vocês como é que funciona essa história do Fear Avoidance Behavior Questionnaire. Então, vocês devem estar vendo minha tela aqui, e tem alguns pontos interessantes. Então, esse aqui é o artigo da versão brasileira do Fear Avoidance Beliefs Questionnaire, tá? Então, aqui ele fala umas coisas que eu grifei, porque eu já falo isso para vocês há muito tempo, mas só para reforçar. Dor lombar é uma disfunção de etiologia variada, complexa e altamente discutida, podendo ser desencadeada por fatores de risco biológicos, mecânicos e cognitivos. Então, lembra que a gente não tem só dor lombar mecânica. Eu tenho uma dor lombar que pode ser desencadeada por vários drivers, biológicos, mecânicos e cognitivos, por exemplo. Tem uma prevalência muito alta, cometendo aproximadamente entre 60% e 80% da população economicamente ativa. Lembra que a dor lombar é a segunda causa de afastamento do trabalho, hoje. Só está atrás da gripe, tá bom? Então, é um problema muito grande para a nossa sociedade, econômico também, tá? Dentre os distúrbios dolorosos, a dor lombar constitui uma causa frequente de morbidade e incapacidade, sendo ultrapassada somente pela cefaleia. Então, no quesito morbidade e incapacidade, ela só está atrás da cefaleia. Então, ela perde para a gripe no afastamento no trabalho e perde para a cefaleia na morbidade e incapacidade. Por que acontece isso? Muitos pacientes com dores lombares não têm um manejo adequado da sua condição. E esse manejo não adequado da sua condição faz com que ele agrave, com que ele tenha mais incapacidade, com que ele piore mais o quadro e seja um problema muito maior do que ele realmente é. O manejo de dor lombar deve ser utilizado de forma precisa, né? Deve ser feito de forma precisa para evitar a cronificação e evitar grandes custos de tratamento. Pelos elevados índices de prevalência, morbidade, diminuição de produtividade, absenteísmo e incapacidade para o trabalho, as lombalgias são consideradas um dos grandes problemas de saúde pública dos países industrializados. Então, é um problema muito sério, por isso que a gente precisa aprender a fazer o manejo adequado disso, tá? Então, é o seguinte, na maioria dos casos de dor lombar crônica, os indivíduos apresentam comportamentos distorcidos resultantes de crenças e sentimentos vivenciados. É muito comum associarem aumento de dor com a realização de qualquer tipo de atividade física. O que a gente sabe hoje com as melhores evidências? Que a atividade física é tratamento para dor lombar. Repouso piora o quadro. Então, só que o nosso paciente chega no nosso consultório com a crença que, se ele fizer repouso, ele vai melhorar da dor lombar. Se ele fizer atividade, ele vai piorar. Isso já é um problema o suficiente para você começar um tratamento. Então, o seu paciente ter essa crença que a atividade física piora o quadro de dor lombar, já é o começo do seu tratamento, explicar para ele que não é assim que funciona, que as melhores evidências apontam que ele precisa se movimentar para isso. Quando o paciente tem medo de se movimentar, a gente vê ali, ó, o termo cinesiofobia é utilizado para definir o medo excessivo, irracional e debilitante do movimento e da atividade física, que resulta em sentimentos de vulnerabilidade, a dor ou medo de reincidência da lesão. É aquele paciente que fala assim, nossa, depois que essa dor lombar apareceu, nunca mais consegui ir até o mercado e carregar sacola. Nossa, depois que essa dor lombar apareceu, nunca mais consegui pegar meu neto no colo. Nossa, depois que essa dor lombar apareceu, nunca mais fiz caminhada.
Então, esse paciente, ele está com o que a gente chama de cinesiofobia. Ele tem um medo irracional, excessivo, de realizar qualquer tipo de movimento. E isso já é parte da nossa intervenção. Aí já começa o nosso tratamento. O que a gente precisa é quanto de problema ele tem relacionado a isso. Esse é o ponto principal. Então, esse questionário que eu estou falando para vocês aqui, o Fear Avoidance Beliefs Questionnaire, ele vai analisar exatamente isso. Considerando todo esse processo, a avaliação desses aspectos psicológicos e culturais na dor lombar crônica é tão importante quanto a avaliação dos aspectos físicos e biológicos, tornando a abordagem da dor lombar crônica complexa e extensa. Vamos falar da ferramenta? Então, a gente já entendeu que essa dor lombar um problema sério e está aqui o questionário. Vou falar para vocês de cada uma das perguntas e da interpretação que a gente tem que fazer, porque ele é muito simples e eu quero que você comece a utilizar na sua prática clínica esse questionário, que você vai perceber que ele vai te ajudar muito no manejo dos pacientes com dor lombar. Então, primeira coisa, o campo até as perguntas de 1 até as 5, tá? Ele vai fazer o seguinte: para cada afirmação, favor circular um número de 0 a 6 para informar quanto as atividades físicas, como fletir o tronco, levantar, caminhar ou dirigir, afetam ou afetaram a sua dor nas costas. Então, a pergunta de 1 a 5, a gente fala que é a parte física, tá? Que está relacionado às questões físicas desse paciente. As perguntas de 6 até 15 são perguntas que estão relacionadas ao trabalho desse paciente com a dor lombar. Quanto maior for a nota desse paciente, maior é a crença do indivíduo em relação à atividade física ou atividade ocupacional, que em relação à piora da sua dor nas costas, tá? O que você tem que explicar para o paciente antes de você aplicar o questionário? As instruções que estão nas 2 últimas linhas ali, ó. Instruções. Itens relacionados como o relato de alguns pacientes sobre sua dor. Ele vai marcar 0 se ele discorda completamente da frase. 1, se ele discorda razoavelmente da frase. 2, se ele discorda ligeiramente da frase. 3, se ele não sabe dizer se ele concorda ou se ele discorda. 4, se ele concorda ligeiramente. 5, se ele concorda razoavelmente. Ou 6, se ele concorda completamente. Então, vamos falar das primeiras 5 perguntas, que é do campo físico. Primeira pergunta: minha dor foi causada por atividade física? Quanto que ele concorda com isso? Segundo ponto: a atividade física faz minha dor piorar? Terceira pergunta: a atividade física pode afetar a minha dor nas costas? Quarta pergunta: eu não deveria realizar atividades físicas que poderiam fazer a minha dor piorar? Quinta pergunta: eu não posso realizar atividades físicas que poderiam fazer minha dor piorar? Então, essas primeiras 5 perguntas são relacionadas ao campo físico, ao quanto que ele tem um comportamento de medo e evitação, crenças limitantes relacionados ao campo físico. E a pergunta de 6 a 15, a 16, desculpa, estão relacionadas diretamente ao trabalho. Por exemplo, pergunta número 6. Minha dor foi causada pelo meu trabalho ou por um acidente de trabalho. 7. Meu trabalho agravou a minha dor. 8. Eu tenho uma reivindicação de pensão em virtude da minha dor. E essa é complicadinha. Se ele está afastado do trabalho por causa da dor, é mais complicado fazer esse paciente melhorar. Ou 9. Meu trabalho é muito pesado para mim. 10. Meu trabalho faz ou poderia fazer a minha dor piorar. 11. Meu trabalho pode prejudicar minha dor nas costas. 12. Eu não deveria realizar meu trabalho normal com a minha dor atual. 13. Eu não posso realizar o meu trabalho normal com a minha dor atual. 14. Eu não posso realizar meu trabalho normal até que a minha dor seja tratada. 15. Eu não acho que estarei de volta ao trabalho normal dentro de 3 meses. E 16. Eu não acho que algum dia estarei apto a retornar para o meu trabalho. Então, vocês podem perceber que, utilizando essa ferramenta, o que a gente vai entender? Se as crenças limitantes desse paciente estão mais relacionadas a aspectos físicos, ele vai ter uma nota mais alta, né? Vai marcar 4, 5 ou 6
de forma mais significativa nas perguntas de 1 a 5. Se ele tiver mais crenças relacionadas ao trabalho, ele vai marcar 4, 5 e 6 nas perguntas de 6 a 16. Quanto mais alta for a pontuação desse paciente em cada um dos dois campos, maior é o comportamento de medo e evitação, é a crença de medo e evitação que esse paciente tem. Então, esse Fear Avoidance Belief Questionnaire é uma ferramenta muito simples que você pode buscar no Google, encontrar esse questionário, deixar na sua mesa do consultório, começar a aplicar nos seus pacientes com dor lombar e você vai perceber que você vai conseguir identificar um comportamento, uma cinesiofobia com muito mais facilidade e vai começar a fazer um trabalho de educação em dor nesse paciente para ajudar esse paciente de forma mais efetiva. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e fiquem ligados que toda semana tem vídeo novo. Valeu, tchau!